Olha só, meu povo, infelizmente, violência na zona rural, lá da cidade de Caporã. 2 homens foram executados a tiros. Foi bala, meu filho. Foi no sítio Capim de Cheiro de Cima. O crime aconteceu ontem, mas se liga só nesse detalhe. Ei, presta atenção. Pouco tempo depois dessa execução aí, uma dupla, 2 caras, eles deram entrada no hospital de Ailandra, cidade vizinha ali, acompanhados, sabe de quem? Da mãe? Do pai? Não. Eles deram entrada acompanhados de um advogado. Como assim? E eles foram vítimas de arma de fogo. Muito esquisito, suspeito isso, né? Tanto que eles passaram a ser suspeitos de participação nessas execuções lá em Caporã. Quem tem detalhes dessa história você vai ver agora aqui no nosso programa, ele, o Jonas Batista. 2 homens foram assassinados na zona rural do município de Caporã na tarde dessa quinta-feira, mais precisamente no sítio Capim de Cheiro de Cima, em uma zona rural, uma área completamente deserta, sem nenhuma habitação próxima. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: por volta das 4 horas da tarde, pouco antes das 4 horas da tarde, os seguranças aqui dessa propriedade, de uma fazenda aqui próxima, escutaram tiros aqui nessa área. Escutaram muitos tiros. Depois eles decidiram vir dar uma passada para verificar o que estava acontecendo numa estrada que dá acesso aqui a essa zona rural. E encontraram 2 rapazes assassinados a tiros em uma moto. Os 2 rapazes foram identificados. Eles são da cidade de Goiânia e teriam vindo aqui a Caporã. Ninguém sabe dizer ao certo o que eles vieram fazer por aqui. Eles foram identificados como José Ricardo, de 36 anos, e José Felipe, de 34 anos. A princípio ninguém é um local para dizer nada, um local muito ermo, muito descampado, sem nenhuma residência. Longe, né? Local de zona rural. Uhum. Eles são de Goiânia, os 2? Segundo o pessoal da família, identificaram que são de Goiânia. Uma área de divisa, não se sabe o que vinham fazer, ninguém soube informar. A família não sabe dizer o que quiseram fazer aqui? Não, negativo. Até agora não tem informação. Uhum. Eles têm alguma passagem? Eles são conhecidos? Foi consultado, né? A moto, a princípio, nada consta, as pessoas, as vítimas também não, mas a princípio o pessoal da Polícia Civil disse que um deles tem um TCO a respeito de uso de drogas. Um dos indivíduos tinha 4 orifícios de entrada, o outro tinha 5 orifícios de entrada de arma de fogo. Os 2 mortos aqui? Os 2 mortos aqui no local. Não tinha nenhum indício de que as vítimas tinham sido manejadas ou que tinham sido reviradas. Uhum. Não foram encontradas armas de fogo com as vítimas, provavelmente isso tinham sido retiradas já. E foi isso que a gente encontrou aqui. O calibre da arma foi 9 milímetros. Os 2 rapazes que foram executados aqui no sítio Capim de Cheiro de Cima, tudo aconteceu por volta das 4 horas da tarde. A suspeita da polícia é que tudo tenha ocorrido entre 3 e 4 horas, até pelo tempo em que eles foram avisados, e a equipe veio até aqui fazer a constatação. Só que nesse mesmo período, 2 pessoas também deram entrada no hospital de Ailandra com ferimentos provocados por arma de fogo. E a polícia agora faz uma suspeita. A polícia levantou uma suspeita e uma ligação. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas a suspeita que a polícia levanta é que pode ser que tenha alguma relação entre esse caso que aconteceu aqui em Capim de Cheiro de Cima e os 2 homens que deram entrada lá no hospital de Ailandra, feridos a bala. A gente fez coleta de DNA aqui no local. Para isso a gente conseguiu identificar sangue desses indivíduos que provavelmente são suspeitos de terem cometido esse crime. Esse sangue estava num local diferente da onde as vítimas foram encontradas, o que é compatível com a presença de outros indivíduos feridos no local. E a gente vai tentar fazer com que essa materialização dessa prova pericial. A Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios de Caporã e Ailandra, vai ter que fazer um trabalho de investigação minucioso para saber se existe alguma ligação entre os 2 rapazes que deram entrada por volta das 4 horas da tarde no hospital de Ailandra, feridos a bala, e o caso dos 2 rapazes que foram mortos no município de Caporã, no sítio Capim de Cheiro de Cima, que também foram mortos a tiros praticamente no mesmo horário. O que levanta a suspeita sobre os 2 rapazes que procuraram o hospital de Ailandra é que os 2 já chegaram no hospital de Ailandra acompanhados por um advogado. E assim foram medicados e depois transferidos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, em João Pessoa, onde também chegaram acompanhados por um advogado. De acordo com informações dos policiais que trabalham no posto de polícia aqui do Trauma, o sargento
Edivando e o tenente Correia, os dois deram entrada aqui conscientes e orientados. Foram identificados como Felipe Alves Pereira do Nascimento, de 22 anos, levou o tiro no abdômen. E o companheiro dele, o Elieldon Severino dos Santos, de 31 anos, que levou um tiro na cabeça. Mas os dois entraram aqui conscientes e orientados. O tenente Correia e o sargento Edivando, eles me contaram que uma representação, o delegado lá de Alhandra veio aqui no trauma e conversou com os dois. Foi feito um levantamento e eles não têm ficha em canto nenhum. O delegado conversou com os dois, inclusive eles teriam sido submetidos a um exame papiloscópico para saber se apresentavam marcas de pólvora nas mãos e não apresentaram nada. A suspeita da polícia é que se existe alguma ligação entre esses dois rapazes e o caso lá de Capim de Cheiro de Cima, uma quinta pessoa também pode ter participado do caso. E aí somente uma investigação vai ser mais detalhada. Ou os casos são completamente distintos e a versão apresentada pelos rapazes de que tinham ido lá em Pedra de Fogo e também comprar uma moto e depois iriam voltar para Alhandra tem fundamento. Mas tudo isso vai ser objeto de investigação por parte da Polícia Civil, para saber se os dois têm ou não envolvimento com os dois rapazes que foram mortos lá em Capim de Cheiro de Cima.